Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2, verso 12. Alguns de vocês estão dizendo: eu vejo muito claramente que a salvação é um dom de Deus, mas como eu posso consegui-la? Como posso aprender essas bênçãos e fazê-las minhas? Caro amigo, o texto diz: recebemos o Espírito que provém de Deus. O poder com que nós recebemos esses dons que Deus dá gratuitamente é o poder do Espírito Santo. E isso também nós não compramos ou merecemos, mas livremente o recebemos. O poder de apegar-se a Cristo não está em nossa natureza, em sua própria força ou bondade. Nosso estado é o de morte, e a morte não pode compreender a vida. Deus, o Espírito Santo, deve nos dar a vida antes que possamos subir da sepultura de nossa depravação natural e lançar mão de Cristo, que é a nossa vida. Não está na natureza humana, não regenerada mesmo, o ver o reino de Deus, e muito menos o entrar nele. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 14. O poder de receber as coisas de Deus não está em elevados dons ou realizações. Nós não podemos pensar que um Homero, ou um Sócrates, ou um Platão seriam capazes de obter as coisas de Deus mais facilmente do que os homens comuns. A genialidade não é de nenhuma ajuda à graça divina. De fato, grande talento e grande aprendizado muitas vezes perdem o caminho aonde a humildade viaja com facilidade. Não sentem-se e digam: eu sou um miserável estúpido e não posso ser ensinado por Deus. Ou, eu sou um humilde camponês, ou uma pobre mulher cuidando da casa de outros. Eu não consigo compreender essas coisas preciosas. Não é assim. Leiam as palavras de Paulo no primeiro capítulo desta epístola. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. 1 Coríntios 1, 26. O poder de receber as bênçãos de Deus não está no talento em absoluto, mas ele está no Espírito de Deus. Você acha que se tivesse uma longa mão, você poderia alcançar a graça de Deus? Não, mas se você tiver uma mão atrofiada, aquela graça divina pode chegar até você. Você supõe que se tivesse um olho nítido, poderia ver o Senhor? Sim, mas se você não tem olhos, senão um cego, o Senhor pode abri-lo e dar-lhe vista. A graça não está vinculada às habilidades raras do gênio, nem aos conhecimentos preciosos da experiência, nem às altas realizações da aprendizagem. Nenhuma pequena criança pode dizer: eu não posso receber as coisas de Deus porque eu sou muito jovem. Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor, diz Mateus 21, 16. As pessoas que tiveram uma experiência longa e instrutiva estão muitas vezes tão longe da graça divina como se nunca tivessem experimentado nada. Pessoas que obtiveram graus na universidade podem ainda ser tão ignorantes quanto os hotentotes a respeito das coisas celestiais. O poder de receber permanece sendo do Espírito Santo, e o Espírito Santo não encontra o bem em nós, mas o traz para nós, cria em nós. Bem, diz alguém, mas certamente temos que passar por um período de grande angústia e aflição para que possamos receber as coisas de Deus. Muitas vezes os homens sofrem muito com o sentimento de culpa e medo da punição antes de lançar mão de Cristo. Mas eles não lançam mão de Cristo por esta experiência. O homem ferido não é restaurado por suas dores. O homem faminto não é alimentado por sua fome. O poder de lançar mão de Cristo é um poder espiritual que deve ser dado do alto. Ele não se encontra escondido no interior, mas é implantado pelo Senhor de fora. Nenhum processo de disciplina ou educação ou evolução pode capacitar um homem a lançar mão das coisas de Deus. Ele deve nascer de novo do alto e seu coração deve ser aberto para receber a graça de Deus. Um homem não pode receber nada a menos que seja concedido a ele que recebê-lo, e este dom é o Espírito Santo. O poder receptivo não é concedido pela emoção humana, nem pelo poder da oratória do pregador a quem o homem escuta. Possivelmente, alguns pensaram: se eu pudesse ouvir fulano de tal pregar, então eu seria capaz de acreditar. Afastem esse pensamento. Vocês acreditarão em Jesus Cristo quando o Espírito Santo levar vocês a verem
como seu Salvador é digno de sua confiança e como ele é o deleite e alegria do coração. Vocês nunca crerão nele se estiverem olhando em si mesmos pelo poder de acreditar, em vez da própria verdade em si e daquele Espírito que pode tornar a verdade clara para vocês e operar em vocês o querer e o efetuar a boa vontade de Deus. Venham então, queridos corações que se sentem tão entorpecidos e mortos e tão sem força que não podem fazer nada. Lembrem-se bem confiantemente que o Espírito Santo pode permitir que vocês recebam todos os dons de Deus, que ele possa abençoar neste momento a verdade para vocês e sentirão a influência suave, doce de arrependimento, derretendo-os as lágrimas por causa do pecado. Vocês sentirão algo vos dizendo que em Cristo há exatamente o que vocês precisam e vocês sentirão uma resolução formando-se em seu coração. Eu vou obtê-lo se ele puder ser obtido. Então vocês chegarão a uma decisão solene no presente momento. Eu terei agora. Vou agora mesmo descansar em Jesus, que morreu pelos ímpios. De uma vez por todas, eu voltarei os meus olhos para a cruz e olharei para aquele que pendura-se nela e confiarei o peso da minha alma sobre ele. Essa é a forma como a obra é feita. Você pode não saber no momento que a força motriz é o Espírito de Deus, porém, ninguém mais opera isso em nós, senão o Espírito Santo. Nós não vemos o Espírito, nem ouvimos a sua voz, nem reconhecemos a sua pessoa no momento. Mas sendo esvaziados do eu pela graça de Deus e conduzidos a aceitar as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus, somos espiritualmente enriquecidos e depois percebemos que foi tudo por divina graça, pelo dom gratuito do Espírito de Deus. Lembrem-se que há dois Espíritos. Há o Espírito de Deus e o Espírito do mundo. Este último está ativo em toda parte e os crentes o sentem que ele é seu inimigo. Ele opera o mal e apenas o mal. Somente o Espírito de Deus pode salvar. O Espírito do mundo arruinará a todos os que se rendem a ele. Eu vos advirto contra o espírito desta era, o espírito do mundo. Não se coloquem sob a influência do espírito do mundo, pois mesmo que vocês sejam verdadeiramente salvos, a sua influência pestilenta vos ferirá. Vocês estão buscando a salvação? Mantenham-se afastados do espírito do mundo, tanto quanto possível. E vocês não terão tarefa fácil, pois seu contágio será encontrado em homens que professam o próprio Evangelho, mas ardilosamente o minam. E é prevalente em livros que fingem reverenciar o Senhor enquanto o traem. O mundo religioso é mais perigoso de longe do que o mundo sensual. Ele veste a pele de ovelha, mas tem toda a ferocidade do lobo. Vocês não podem esperar que o Espírito de Deus os abençoe se vocês se rendem ao espírito do mundo. Não se misturem com o que é duvidoso. Há obras de ficção atualmente em abundância, cuja tendência é contaminante. O mundo está encharcado com elas. Evite-as como se fossem um banho de ácido. Se vocês querem encontrar a vida eterna, vão para onde o Espírito de Deus opera. Examinem as Escrituras e ouçam a verdade de Deus, através da qual o Espírito de Deus normalmente opera. E associem-se com aqueles em quem o Espírito de Deus habita. Ouçam a pregação que vem de Deus, pois somente essa vos conduzirá a Ele. Vocês logo conseguem dizer de que tipo é a pregação. Eu não acho que vocês precisem permanecer 10 minutos antes que descubram se ela está de acordo com o Espírito do mundo ou no poder do Espírito de Deus centrado em Cristo, no Evangelho, como a dádiva que nossos corações precisam. Esses dois espíritos opostos estão travando uma batalha feroz nesta hora. E lamento dizê-lo, muitos que professam piedade estão contaminados com o espírito do mundo. Acautelai-vos para que vocês sigam o espírito correto, pois ao fazê-lo encontrarão as coisas que Deus nos deu gratuitamente, e com elas a glória e a imortalidade e vida eterna. Eu gostaria que vocês soubessem que não somente os dons da divina graça são muito livres, mas que a própria mão com que tomamos o dom é sensibilizada pela graça de Deus. A doação imerecida provê não apenas o dinheiro, mas a bolsa na qual o levamos para casa. Deus não dá somente a bênção para o coração, mas o coração para receber a bênção. Aleluia! E agora eu quero que vocês saibam que o conhecimento destes dons é dado gratuitamente. Isto é assim no menor e mais comum sentido, uma vez que o conhecimento das coisas dadas gratuitamente por Deus é comunicado às nossas mentes por meio da revelação
contida nas Escrituras inspiradas. Esses escritos sagrados estão abertos a todos e todos são convidados a examiná-los. Leiam a palavra de Deus e vocês saberão literalmente quais são os dons gratuitos de Deus aos homens. Mas essa forma de conhecimento não é suficiente. Não podemos conhecer as coisas de Deus salvificamente por mera leitura, nem podem elas ser ensinadas a nós por um livro. A cabeça aprende por natureza, mas o coração deve aprender pela graça divina. A maneira de conhecer as coisas de Deus é pelo que está escrito na palavra de Deus, sendo também escrito no coração pelo mesmo Espírito que escreveu o livro. Eu ouvi sobre o arrependimento, mas eu nunca conheci o arrependimento até que me arrependi. Ouvi falar sobre fé, mas eu nunca conheci a fé até que eu criei. Ouvi falar sobre o perdão, mas eu nunca conheci o perdão até ser lavado no sangue do Cordeiro. Eu li sobre a justificação pela fé, mas nunca fui justificado até que, pela fé, eu recebi o Senhor Jesus Cristo para ser minha justiça. A apropriação pela fé concede uma apreensão pelo entendimento. O fruir experimental cria o verdadeiro conhecimento. Amados, vão ao Espírito Santo e peçam-lhe para que vocês sejam capazes de tomar as coisas que Deus dá livremente, e quando as possuírem, vocês as conhecerão. Se vocês ainda desejam conhecer mais da preciosidade infinita dos dons de Deus, esta é uma sábia ambição, e será plena e livremente satisfeita pelo Espírito Santo. Recorram a Ele, pois Ele é o grande mestre. Não há instrutor como Ele é. Seu conhecimento supera todos os outros, pois Ele conhece a mente de Deus. Nenhum homem pode comunicar-lhes o que ele não conhece, e ninguém conhece a mente de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo conhece o infinito e o insondável. E, portanto, ele é capaz de ensinar o que vocês não podem aprender em outro lugar. A mente e o significado de Deus em todos os dons da graça. O Espírito pode desvelar para vocês. Não existe nenhum ensino eficaz, exceto se vocês são ensinados pelo Espírito de Deus. Todos os outros ensinos são superficiais e, portanto, temporais e vãos. Mas o Espírito Santo fala à alma e escreve as linhas da verdade nas tábuas de carne do coração, de modo que elas nunca podem ser apagadas. Se vocês quiserem conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, o Espírito Santo deve levá-los para o interior secreto da sagrada casa do tesouro. Por meio da mesma ajuda divina, vocês devem ser habilitados a alimentarem-se dessas coisas preciosas e ter um pleno gozo delas. As coisas de Deus, como eu já disse antes, são mais conhecidas por um fruir pessoal delas. Quem pode conhecer a comida e bebida, exceto por meio de viver delas? Quando vocês conseguem se alimentar da Escritura, quando vocês conseguem sugar o tutano da doutrina, quando vocês conseguem extrair o suco de uma promessa divina, quando vocês são nutridos e florescem pelo ensino inspirado, então o Senhor vos fez livremente conhecer as bênçãos da sua aliança. Ó, que o Espírito Santo seja para vocês como uma lâmpada 7 vezes ramificada, alegrando os seus olhos com a sua luz e como os pães mostrados para nutrir seu coração. E depois que ele possa levá-lo para dentro do véu e fazer você ver o propiciatório e toda a glória do Senhor, o seu Deus. Ó, experimentar essas bênçãos, e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, diz Isaías 54:3. Que nós sejamos ensinados por meio do fruir real e comunhão celeste, para que possamos entrar em santa familiaridade com as coisas preciosas que nos são gratuitamente dadas por Deus. Eu não sei se quero ouvir alguma palestra sobre o pão. Eu sei que quero saber tudo sobre essa forma de alimentação, porque eu o como todos os dias. Mesmo assim, precisamos de pequena conversa sobre as bênçãos do pacto, porque elas são a porção contínua de nossas almas. A nossa força em todas as fases da nossa peregrinação para o céu e nosso cântico em antecipação do descanso eterno. Meus queridos irmãos e irmãs, vão para esta universidade do céu. Os termos são nada a pagar, ainda que a educação esteja além de todos os outros. Bendita escola, na qual os pecadores são feitos santos e santos são levados a crescer à semelhança de Jesus. Tudo é tão livre nessa universidade como na primeira escola da fé humilde, onde o pecador aprende o arrependimento e aventura-se a confiar em seu Salvador.
A vida eterna é um dom de Deus em sua primeira respiração. E ainda é um dom de Deus em seu mais alto desenvolvimento. Quando vocês estiverem diante do trono do Altíssimo, ficarão ali por divina graça somente. Durante todo o tempo, a partir do abismo do pecado até a porta do céu, sem uma pausa, toda a estrada é pavimentada com a divina graça. Nós não começamos com graça e depois prosseguimos confiando em obras. Nós, a princípio, não recebemos gratuitamente e, em seguida, temos que viver na dependência de um salário suado. Não. Ainda Ele opera em nós o querer e o efetuar, e nós, amavelmente, nos esforçamos sob sua orientação e poder, sob o poder divino, enquanto somos fortalecidos por Ele. A graça coloca os alicerces e, como diz o hino, a graça deve coroar todo o labor. Através dos dias eternos, ela estabelece no céu a pedra mais elevada e bem merece todo o louvor. De quem é tudo isso? Escutem-me por alguns minutos. Eu falo para aqueles de vocês que conhecem o que é dado gratuitamente por Deus. Aprendam com essas coisas a serem humildes. Se vocês conhecem alguma coisa, vocês têm sido ensinados. Se vocês possuem qualquer coisa, foi dado a vocês. Vocês são um filho da caridade. As vestes sobre vocês são fornecidas pelo favor imerecido de Deus. O pão na boca é o suprimento do seu amor. Um santo orgulho é uma contradição nos termos. E que tens tu, que não tenhas recebido? Diz Paulo em 1 Coríntios 4, verso 7. No próximo lugar, sejam generosos. Eu não posso acreditar em um santo avarento. Aqui novamente há uma contradição em termos. Todas as coisas lhes são dadas gratuitamente. Vocês irão acumulá-las? De graça recebestes, de graças dai, como está em Mateus 10, 8. Aquele que revira a moeda no bolso para tomá-la tão pequena quanto sempre que puder, antes que ele a dê, é uma pobre criatura. Ele pega o menor troco no sábado para que ele possa dar-lhe no domingo. Ele é um santo? É. Deixem que acredite em sua santidade quem puder. O Filho de Deus deve ter coração generoso. Ele deve entregar-se porque Jesus se entregou por nós. Vocês devem ter um grande coração, pois vocês servem ao grandioso coração de Cristo, que lhes deu todas as coisas para que desfrutem gratuitamente. Em seguida, estejam dispostos a transmitir o que sabem. Se o Espírito de Deus fez-lhes conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, tentem contar para o máximo de pessoas. Não hajam como se vocês tivessem uma patente ou um monopólio e quisessem que a graça divina seja um segredo. Vocês mesmos não têm o dom de Deus se vocês não têm nenhum desejo de que outros o tenham. O primeiro instinto de um homem convertido é tentar converter a outros. Se vocês não têm nenhum desejo de levar outros para o céu, ou outros para ver a beleza sem fim de Cristo e o deleite nele, vocês mesmos não estão desfrutando isso, nem indo para o céu. Experimentem e transmitam esse conhecimento na maneira em que vocês o receberam. Vocês o receberam pelo Espírito Santo. Então vão e o ensinem, não com ensinos de palavras de sabedoria humana, mas no poder do Espírito de Deus. Ontem à noite eu me senti tão doente que eu pensei que eu não seria capaz de pregar hoje. Mas eu me animei com esta reflexão. Se você não conseguir enriquecer a ilustração, se você não conseguir exibir nenhuma beleza de ensino, não importa. Você pode dizer a verdade de Deus que salva a alma em palavras simples, e o próprio Deus o fará. Espírito Santo, abençoe minhas débeis palavras hoje. Tu podes fazê-lo, e tu terás todo louvor. Saiam daqui e digam: Senhor, ponha palavras em minha boca e ensina-me, para que eu possa ensinar aos outros. Capacita-me para o trabalho, e não no poder do meu conhecimento, eloquência ou experiência, mas sob a orientação do seu Espírito. Melhor 5 palavras em espírito do que uma longa oração sem o seu próprio poder. Por último, se o Senhor nos deu todas as coisas gratuitamente, vamos louvá-lo. Eu não me importaria de ouvir nosso irmão ali clamar amém. Ele pode fazê-lo novamente se ele quiser. Às vezes, é bom deixar a água viva do louvor de Deus estourar os canos e inundar as ruas. Que conjunto mudo nós temos sido! O Senhor tem que puxar com força as cordas antes que nosso sino enfim toque. Vamos louvá-lo por aquilo que ele fez por nós e façamos este compromisso hoje. Como diz o hino, eu louvarei na vida
eu o louvarei na morte, e o louvo enquanto ele me der fôlego. E digo que, quando a garra da morte repousar fria em minha testa, se sempre te amei, meu Jesus, mesmo agora te amarei. O próprio Senhor abençoe a todos, de acordo com as riquezas da sua graça. Amém, queridos. Amém.